Meus amados irmãos, em razão da ausência do reverendo Manuel, pelas razões que já foram expostas, e continuemos orando por ele, o Senhor, nesta manhã, na instrumentalidade do nosso querido irmão Julival, que será usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer a sua palavra aos nossos corações. É com amor, com graça, com gratidão, com alegria, meu querido irmão, que nós o recebemos. Estejamos orando, intercedendo, para que o Espírito Santo dele use e que os nossos corações estejam abertos, prontos, disponíveis para acolher a palavra do Senhor e por esta palavra vivermos segundo a vontade de nosso Pai. Senhor Deus, obrigado por este momento. Obrigado pela comunhão, pelo amor que nos une, que nos fortalece. Obrigado pela vida do irmão Julival. E sobre ele, Senhor, nesta hora, rogamos a unção, a direção, a iluminação do Teu Santo Espírito e que sob a Tua autoridade, Ele traga aos nossos corações, nesta hora, a palavra que não queremos ouvir, mas precisamos e necessitamos urgentemente, para a honra e glória do Teu nome e crescimento da Tua igreja e da vida de cada irmão e irmã que se encontra nesta manhã. É a oração que te fazemos pelos méritos de Cristo Jesus, que morreu e ressurgiu e vive em nossos corações. Amém. Irmão Julival. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Ficamos, de uma certa forma, emocionados com a apresentação do reverendo Gilmar. Esta realmente é uma hora muito difícil, a responsabilidade é muito grande. Quando o irmão perguntou se eu estaria aqui hoje pela manhã, eu não pensava em tão grande privilégio. Eu disse: estarei. Aí ele me contou da impossibilidade do reverendo Manuel Augusto não estar aqui hoje pela manhã e o reverendo Gilmar também ausente, mas já chegou e já está aqui nos ajudando. Então, diante dessa situação, eu disse, ele perguntou se eu podia pregar aqui pela manhã. Eu respondi que sim. Agora, diante daquela situação, eu disse, recusar o convite é uma covardia e aceitá-lo é um desafio. Então eu fui para a segunda opção. Aceitei o desafio de estar aqui nesta manhã para falar da palavra do Senhor. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Então, irmãos, a Bíblia nos fala de um profeta chamado Daniel, que uma ocasião ele foi lançado na cova dos leões. E naquele momento ele se deparou com uma situação em que ele estava cercado de leões. E agora pela manhã eu me encontro numa situação diferente. Me considero um leãozinho cercado por Daniéis. É realmente difícil, né? Mas Deus proverá. Com a ajuda dos céus, nós comunicaremos a palavra do Senhor. E o texto que nós escolhemos para este momento, o reverendo Gilmar até já deu uma pincelada, que é o filho pródigo, deu uma pincelada. Nós escolhemos apenas o versículo 13 para a nossa reflexão. Depois nós continuaremos. Diz assim o texto. Lucas capítulo 15, versículo 13. Lucas capítulo 15, versículo 13. Irmãos, reconhecemos que o auditório é pequeno, mas é um auditório exigente. A gente tem que ter muito cuidado, tem que caprichar para não decepcionar
é mais uma preocupação, né? Então tem que fazer a coisa muito certa. Então o texto diz assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o tema, o assunto que nós escolhemos para discorrermos nesta manhã, como trata-se de um filho que foi para uma terra longínqua, então nós intitulamos de aventura. Aventura é uma coisa inerente ao ser humano, não é? Inerente ao ser humano. Então ele desejou sair da sua casa, do aconchego dos seus pais, e ir para uma terra longínqua. E aventura, diz o dicionário, que se trata de experiência arriscada. Arriscada. E nós temos aqui alguns exemplos que vamos citar. Uma atleta nadadora lá do Paraná assentou no seu coração o desafio de atravessar o Canal da Mancha a nados. Canal que separa a França da Inglaterra. Diz a história que é uma distância de 40 quilômetros. E ela, chegou o dia, lançou-se ao mar. E faltando, diz a história, faltando 1 quilômetro para a reta de chegada, houve um choque térmico. Água quente com água fria, e ela teve uma parada cardíaca e morreu. Então é o preço da aventura. Toda aventura é arriscada. Então você paga o preço da aventura. Os alpinistas que tentaram alcançar o Himalaia foram ao desafio, à aventura. E o que aconteceu? Uma avalanche desceu e soterrou a todos. Correram o risco da aventura. Os cubanos que tentavam fugir da batuta de Fidel Castro improvisavam embarcações e se lançavam ao mar. As embarcações frágeis não aguentavam o balanço das ondas, se abriam e muitos morreram. Ontem eu estava até vendo uma reportagem daqueles que estavam fugindo da guerra, aquelas embarcações superlotadas, muitos morreram na aventura de fugir da guerra em busca de dias melhores. Não morriam na guerra, morriam no mar, afogados. E faz-me lembrar daquela reportagem daquela criança que os pais se lançaram ao mar e aquela criancinha foi encontrada na praia. O mar levou o seu corpinho lá para a praia. E todo mundo, ao ver aquela reportagem, se sensibilizou. Meus irmãos, a aventura realmente é algo arriscado. Muito arriscado. Uma ocasião, a minha filha, a Lourinha, que sempre senta ao meu lado, ela estava em Salvador estudando, e lá mais umas amigas e amigos inventaram alugar uma embarcação e foram passar o dia no mar. E quando estávamos retornando, o mar se embraveceu. Houve uma tempestade. E aquela embarcação era jogada de um lado para o outro e a água estava já penetrando. E houve uma aflição muito grande, estavam vendo o momento de todos morrerem. E para agravar mais ainda a situação, o motor da embarcação parou. Parou o motor. E o mar jogava para lá, jogava para cá, e as mães abraçavam seus filhos, vamos morrer juntos? E uma pessoa desceu, foi até a máquina e conseguiu botar o motor para funcionar. E ela dizia: painho, de lá eu estava avistando as luzes em Salvador.
mas não tinha salvação ali, não tinha ninguém para nos dar o socorro. Nós íamos morrer todos ali afogados, mas Deus teve a misericórdia e a embarcação conseguiu chegar até o oeste, até ao retorno. Meus irmãos, são experiências que nós vivemos, porque é uma aventura. Vocês na Rio Bahia, reverendo Gilmar, eu fico observando o seguinte: estamos dirigindo, passa um apressado por a gente, num lugar proibido, numa curva, numa lombada, numa faixa dupla. Eu fecho os olhos para não ver a bagaceira. É uma aventura muito arriscada, você ultrapassar sem visibilidade. Uma ocasião, o pastor Ismael Santos lá de Jaguaquara, ele estava viajando e no chuvisco dos pneus, sem visibilidade, ele tentou uma ultrapassagem e bateu de frente com outro carro. Fatal. Bateu de frente, não tem remédio. Morre mesmo. Então a aventura é perigosa. Não arrisque. Se arriscou uma vez, deu certo. Arrisque a segunda, na terceira é fatal. O melhor é não arriscar. Se arriscar, morre. Li uma reportagem, os irmãos sabem, de um padre lá em Santa Catarina. Após celebrar a missa, ele tentou colocar no seu corpo vários balões, bexigas cheias de ar, e ele tentou atravessar o oceano com aqueles objetos presos ao corpo. E os fiéis aconselharam que ele não fizesse aquela aventura. O tempo não favorecia, estava ventando muito, chovendo muito. E ele respondeu: é um compromisso, eu não posso faltar. Então ele se preparou, se posicionou e se lançou no espaço. Não demorou muito, ele caiu no mar. E morreu. E os socorros foram à procura dele, as embarcações, e não encontraram o corpo dos sacerdotes. Não encontraram mesmo. Depois de uns 60 dias ou mais, encontraram o corpo boiando no Rio de Janeiro e verificaram que era o corpo dos sacerdotes. Então, meus irmãos, a aventura, ela é sempre perigosa. Está dizendo, é experiência perigosa. Não faça aventura porque as consequências são drásticas, às vezes irreversíveis. A Bíblia nos mostra a experiência de um homem chamado Abraão. Abraão recebeu uma notícia que ele devia sair da sua casa, da sua parentela, e ir para longe. Agora imaginem os irmãos, ele estabilizado com a família, tudo organizado, agora deixar ali a sua família, deixar todo mundo, ir para uma terra que ele nem sabia para onde. Eu imagino quando ele chegou em casa, que falou com Dona Sara, que eles iam promover essa viagem, iam para longe. O que Dona Sara falou com ele? Abraão, você está doido? Como é que vamos deixar o nosso gado, as nossas coisas, nossos pertences aqui, e vamos para um lugar que você não sabe nem para onde, Abraão? Mas foi Deus que deu a ordem. Sai da tua parentela, da tua casa, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá tu serás uma bênção. Então não era uma aventura arriscada, essa não, porque ele tinha égide, a orientação, a proteção de Deus. Então ele foi, houve os percalços, porque era uma aventura, mas ele foi bem sucedido, porque havia uma promessa para Abraão, ele seria uma bênção. Então a Bíblia nos mostra outra experiência. Jonas, o profeta Jonas, também empreendeu. Agora essa experiência de Jonas foi um tanto amarga, porque ele desobedeceu uma ordem. Deus disse que ele fosse para Nínive pregar o evangelho, e ele se acovardou. Chegou no porto, foi para outro lugar, foi para Tarsis.
comprou a passagem, entrou no navio e foi embora. Lá pelas tantas, o mar se embraveceu. E o navio começou a balançar, começou a entrar água, e os marinheiros ficaram apreensivos com aquela situação. Começaram a lançar a mercadoria no mar, para ver se aliviava o peso. E o que ele fez? Foi ajudar, jogar a mercadoria no mar? Não, foi dormir lá no porão, deixa o pau quebrar ele. Acontece que lá pelas tantas, saiu alguém, um marinheiro, o comandante foi lá e sacudiu o Jonas. Rapaz, o que você está fazendo aqui? De onde você é? O que é que você faz? Foi o que aconteceu com você que está escondido aqui. Aí ele foi contar a história. E por fim, ele viu que a única saída para que a embarcação não só sobrasse era lançá-lo ao mar. Então a experiência de Jonas foi uma experiência terrível. Ele foi lançado ao mar em decorrência da sua desobediência, da sua aventura de deixar de obedecer a ordem de Deus para seguir a sua aventura. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, conta-nos a história que preparou um grande peixe e o transportou de uma forma miraculosa até a praia. Até a praia. Então, irmãos, nós encontramos aqui na história do filho pródigo qual é o comportamento do pai. Nós estamos no mês de maio. Há muito elogio às mães, não é? Há muito elogio às mães, e com razão. E com razão. As mães merecem serem elogiadas, protegidas, amadas. Merecem sim. Mas os pais também têm o seu lugar. Tem o seu lugar. Aí um pastor muito amigo diz assim, quando a criança pratica qualquer peraltice, alguém pergunta lá, quem é o pai desse menino? Quem é o pai desse menino? Esse menino não tem pai não para deixar ele estar fazendo essas coisas. Então o pai também tem o seu lugar. Então o que acontece? O pai do filho pródigo, pelo fato dele ter pedido a herança que lhe pertencia antes que ele morresse, foi dividido os pertences. E o que ele fez? Ele foi para longe, abandonou a família e foi para longe. Mas por desacerto dele, depois que ele gastou tudo, usufruiu daquilo que mais ele desejava, fazer novas amizades, houve naquela região uma grande fome, uma crise tremenda. E agora fazer o quê? Sem dinheiro, sem trabalho, sem emprego. Foi à procura de um trabalho. O único trabalho que ele encontrou foi apacentar porcos, que para o judeu era humilhante, mas só podia fazer aquilo, não tinha outro trabalho. E aí foi descendo. Ele aceitou o emprego, foi apacentar porcos. E tem mais. Diante daquela situação, até a alimentação dele, ele desejava alimentar-se com a comida dos porcos. Situação degradante daquele filho, que fez uma aventura em deixar o seu lar, o seu conforto do lar, o aconchego dos pais, e ir para bem longe, fazer novas amizades. Mas acontece, meus irmãos, que diante daquele quadro, daquela situação humilhante, degradante, há um pleonasmo enfático que é muito bonito. Ele caiu dentro de si mesmo. A maior queda que o homem pode cair, quando ele cai dentro de si mesmo. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Eu sei que o meu pai não vai me recusar. Eu sei que o meu pai vai me abraçar. Eu sei que o meu pai vai me receber de volta. Então ele ensaiou tudo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me pelo menos como um dos teus empregados. Ele ensaiou tudo isso lá no chiqueiro, lá onde ele estava, trabalhando lá. Ele teve a oportunidade.
assim como o homem, o ser humano, tem o direito de errar, ele também tem a oportunidade de se levantar, de se recuperar. Fica lá se quiser, fica no chiqueiro se quiser, fica na podridão se quiser, fica no sofrimento se quiser, porque ele tem a oportunidade de se levantar, de se erguer, de procurar o seu lugar. Então ele saiu daquele ambiente, foi em busca do seu pai. Conta-nos a história que quando o pai o viu, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. E lhe deu veste nova. Estava todo esfarrapado, maltrapilho, mal cheiroso. Deu-lhe roupa nova, sandália, anel. E tem mais, mandou fazer uma festa para ele. Então a Bíblia diz que é uma festa no céu quando o pecador se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então aquele jovem foi para o seu pai, e o seu pai fez uma festa para ele. E o filho mais velho estava no campo, chegando em casa, ele ouviu aquele barulho, uma festa. Foi o que aconteceu em casa. Aí alguém falou: foi teu irmão que chegou, teu irmão voltou. E ele ficou enciumado e disse para o pai: eu nunca te dei prejuízo, eu nunca saí daqui para lugar nenhum, nunca gastei os bens, nunca criei mal-estar nenhum para você, e nunca mataste nada para eu me alegrar com os meus amigos, nem sequer um bezerrinho. Agora vejam os irmãos a discriminação. Agora este teu filho, este teu filho não considerou como irmão não, que gastou tudo, volta, tu fazes uma festa para ele. E o pai disse: oh meu filho, tem misericórdia, teu irmão estava perdido, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É assim que o pai faz, não é? É assim o sentimento do pai, o sentimento do pai. Precisamos nos alegrar com esse teu irmão, com esse meu filho. Precisamos nos alegrar porque ele voltou vivo. A aventura, meus irmãos, tem realmente consequências imprevisíveis. Você não sabe o que poderá acontecer na sua aventura, na sua caminhada, na sua ida ou na sua volta, ou na sua permanência, no local onde você escolheu. Uma ocasião nós ouvíamos a reportagem de brasileiros que iam para os Estados Unidos, iam pelo México, e aí passavam pelo deserto, contratavam aqueles coiotes, aqueles exploradores, para levá-los até os Estados Unidos. Recebiam o dinheiro, no caminho abandonavam as pessoas. Muitos morreram lá, de fome, de sede, abandonados por lá. Um amigo nosso foi nessa condição. Chegando nos Estados Unidos, conseguiu chegar até lá, foi preso. E como bom brasileiro, ele conseguiu fugir da cadeia. Está lá e nunca mais voltou. Está lá. Então, meus irmãos, toda experiência é arriscada. O melhor é não fazer, é não se lançar ao mar. Vejam os irmãos a atitude do padre. Ele é um sacerdote. Olha o que Jesus falou para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Não podemos abusar. Isso aí é tentar. Você encher o corpo de balões e se lançar no espaço para atravessar o oceano. Não aguenta. As bolas não aguentam o vento, a tempestade, o empate do vento. Mas ele disse que era um compromisso e ele foi. Desobedeceu a todos os fiéis. Mas ele caiu no mar e morreu.
Então, se você tem uma dificuldade, precisa resolver um problema, peça a Deus, Deus dá condição. Agora, não vai tentar a Deus. É imprudência. Eu vou passar aqui nessa curva, vou ultrapassar porque não haverá problema nenhum. Eu confio em Deus que não vai acontecer nada. Não é assim, você está tentando a Deus. Não é assim. É preciso que respeitemos as nossas limitações. Respeitemos o cuidado do Senhor para conosco. Então, irmãos, a aventura é algo perigoso. Agora, encerrando aqui a nossa reflexão, queremos dizer para os irmãos o seguinte: prestai atenção. A aventura mais perigosa que o homem pode empreender neste mundo é viver sem Deus, sem Cristo e sem salvação. Esta sim é a aventura mais perigosa. Portanto, busquemos ao Senhor, sigamos os seus passos, os seus caminhos e jamais pratiquemos qualquer aventura para nos distanciarmos do Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém?